Fala moçada, seja muito bem-vindo. Eu sou o João Gabriel, seu professor de Química, e hoje nós vamos fazer essa questãozinha da UER do ano de 2025. A indústria de fragrâncias utiliza compostos orgânicos com estruturas muito semelhantes, mas que podem apresentar odores totalmente distintos. Um exemplo notável é o limoneno. Aí ele entrega para a gente a nomenclatura, né, desse limoneno. Cara, muita gente na prova tentou fazer essa estrutura aqui, para tentar desenrolar as alternativas e fazer a questão. Mas acaba que não precisava. Eu vou te mostrar como e por quê. Tá? Vamos prosseguir com a leitura. Que se apresenta de duas formas: D limoneno ou R mais limoneno. Ou seja, então ele está dando duas alternativas para uma mesma substância. Mas duas alternativas do que, professor? De nomenclatura. Vamos focar nessa bem aqui, tá? Com foco no que, professor? Nesse mais aqui, ó. Vou até pintar várias vezes para gerar um destaque, certo? E limoneno ou S, aí bota menos limoneno. Mais uma vez, vamos dar destaque para essa daqui, mais um foco aqui no negativo. Por quê, professor? Calma, não gera ansiedade, tá? Mas eu quero que tu guarde que o limoneno eu posso ter essas duas apresentações. Um mais limoneno e um menos limoneno. E aí, calma. Ambas possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, são isômeros. Ponto. Mas a primeira possui odor cítrico, característico da laranja, enquanto a segunda lembra o cheiro do limão. Considerando o comportamento e as propriedades desses compostos e conceitos de isomeria plana e espacial, assinale a opção correta. Aí, mais uma vez, tu precisava ter conhecimentos mínimos aqui de isomeria e não precisava fazer essa estrutura para tu desenrolar essa questão com muita rapidez. E outra coisa, você de fato não precisava montar a estrutura para tu fazer essa questão, certo? Tu só iria dificultar a tua vida e pegar um caminho bem mais tortuoso, certo? Então, ó, vamos para cá. Professor, quando a gente fala de isomeria óptica, o que que a gente precisa saber? Cara, para desenrolar e informar se a molécula ela sofre um desvio para a direita ou para a esquerda, né, que você talvez já deve ter ouvido falar dos termos destrógeno ou levógeno, houve uma série de experimentos, mas esse aqui recebeu destaque. Por exemplo, a luz, né, ela aponta para várias direções, certo? Aí, um cara lá pegou um polarímetro, que é uma estrutura que meio que filtra, né, a luz no eixo em que ele quer. Basicamente seria isso. Claro que não é o conceito físico propriamente dito, mas para a gente isso não interessa. O que tu precisa saber é que se o polarímetro ele está na vertical, ele vai deixar passar os raios luminosos somente na vertical. Então o polarímetro ele funciona como se fosse um filtro. E está aqui, ó, o raio luminoso nesse único eixo, certo? Aí o que acontece? Como é que faz para a gente diferenciar se uma molécula ela vai sofrer um desvio para a direita ou para a esquerda? Ou melhor, se ela vai receber o nome de destrógeno por sofrer um giro para a direita, ou se vai receber o nome de levógeno, ou seja, se vai sofrer um desvio para a esquerda. É muito simples. Claro que isso aqui é experimental, não tem como tu olhar para a estrutura e falar assim, ah, essa desvia para a direita, essa para a esquerda. Não, não tem como. Isso é por meio desse experimento. O cara pega uma molécula simétrica e aí ele faz com que raios luminosos interajam com essa molécula simétrica. Aí o que acontece? Se esse eixo luminoso sofrer um desvio aqui para a direita, a gente vai chamar de destrógeno. Se sofrer um desvio para a esquerda, a gente vai chamar de levógeno. Só que esse levógeno ele pode ser representado pela letra L minúscula ou por um negativo, certo? Assim como o destrógeno pode ser representado pela letra D minúscula ou um positivo, certo? Por que, professor, positivo? Porque essas angulações para a direita desse eixo aqui referencial, ó,
São angulações positivas. Assim como as angulações para a esquerda desse eixo referencial são o quê? Negativas. Então, olhou um negativo, tu vai pensar que é um levógeno, ou seja, é uma molécula que desvia a luz para a esquerda. E tu vai pensar num positivo como uma molécula que desvia a luz para a direita. Então, olhando o texto anterior, se tu for observar, eu destaquei aqui 2 pontos, um positivo e um negativo. Ou seja, essa aqui, a molécula, ela vai fazer com que o raio luminoso ele sofra um desvio para a direita e aqui para a esquerda, certo? Professor, beleza, entendi isso daí, mas onde que o senhor quer chegar com isso? Porque, pessoal, uma molécula assimétrica, que é essa molécula que desvia a luz, ela é uma molécula que tem o quê? Carbono assimétrico. E o carbono assimétrico é como se fosse a identidade de uma isomeria óptica. Isomeria óptica. Então, toda vez que tu pensar em carbono assimétrico, tu vai pensar assim, ó, então vai formar uma molécula assimétrica. Essa molécula assimétrica desvia a luz, ou para a direita, recebendo o nome de destrógeno, ou para a esquerda, recebendo o nome de levógeno. E toda vez que eu tenho uma molécula assimétrica, pode ter certeza aqui que eu vou ter uma isomeria óptica, certo? Eu quero que tu guarde essa informação. E se tu soubesse esse básico aqui, da introdução de isomeria óptica, cara, tu fazia essa questão com tranquilidade, sem dificuldade nenhuma. E eu vou te provar como. Olha só. Professor, vamos olhar pela letra E. O D-limoneno e o L-limoneno são isômeros geométricos. Acabou. Falso. Por que, professor, é falso? Se liga aqui. Se tu for analisar, o D-limoneno e o L-limoneno, eles são nomenclaturas, olha só. O D-limoneno, vou pintar aqui de verde. Ele tem uma outra nomenclatura, que é o quê? O R mais limoneno. Assim como o L-limoneno, ele tem uma outra nomenclatura, que é o quê? O S menos limoneno. Então, quando tu pensa em mais e menos, tu vai pensar em quê? Em moléculas que desviam o plano de luz. Então, se tu pensa em moléculas que desviam o plano de luz, isso só pode ser isomeria o quê? Óptica, não geométrica. Então, letra E, meu amigo, tu nem precisava terminar de ler. Se tu só tivesse esse conhecimento, tu já eliminava a alternativa E. Letra E aqui, ó, falso demais. Não quero nem ler o resto, tá? Letra D de Deus. Como possuem a mesma fórmula molecular, os dois compostos são indistinguíveis em laboratório e pertencem ao mesmo grupo de enantiômeros, o que justifica a semelhança entre suas propriedades sensoriais. Cara, seguinte, ele fala lá em cima que realmente tem a mesma fórmula molecular, mas uma tem o odor cítrico mais para laranja e a outra lembra o cheiro do limão. Então, semelhança nas propriedades sensoriais é uma forçação de barra, né? Então tá, vamos começar passando o facão aqui, ó. Semelhança das suas propriedades sensoriais. Talvez ele esteja se referindo à questão do cheiro, né? Mas beleza, ainda assim não tem semelhança. Agora, ó, quando ele fala assim, os dois compostos são indistinguíveis em laboratório. Mentira, meu patrão. Porque se eu tiver uma molécula assimétrica e ela desvia para a direita, é destrógeno. Se uma desvia para a esquerda, é levógeno. Então eu consigo distinguir sim, mas somente em laboratório e por meio desse experimento. Então, por mais que os dois compostos tenham aí a mesma fórmula molecular, eles não são indistinguíveis, tá? Isso é falso. A gente consegue distinguir por meio desse experimento para ver como é que essa molécula assimétrica ela vai desviar o plano de luz. Beleza? Aí a gente consegue definir quem é o destrógeno, quem é o levógeno, quem é o positivo e quem é o negativo, basicamente. Beleza? Então, letra D, falso. Letra C de sacola. O par de compostos citados ilustra um caso de isomeria plana. Acabou. Falso. Por quê? Porque quando a gente pensa em isomeria, tu tem que ter pelo menos esse esquema aqui na tua cabeça. A gente tem a isomeria plana
ou constitucional, tá? Recebe esse termo também. Ou a gente, ao invés de ter a isomeria plana, a gente tem a isomeria espacial, que a gente também chama de estereoisomeria. E aí essa isomeria espacial, ela se subdivide em óptica e se subdivide em geométrica, beleza? Aí tu vem para cá para esse item novamente. Cara, ele está basicamente dizendo que esse par de compostos aqui que a gente disse que um desvia para a direita e para a esquerda, eles vão ser exemplos de isomeria plana. Mas isomeria plana é muito diferente, tá, de isomeria óptica. A óptica é um tipo de isomeria espacial e a plana é um tipo de isomeria. Pô, então são coisas totalmente aqui diferentes. Então não tem como ser a letra C de sacola a nossa resposta. Falso demais, beleza? Agora vamos para cá, letra B. O fenômeno descrito é um caso de isomeria de cadeia. Aí a gente volta para cá. Professor, o que diabo é isso aí de isomeria de cadeia? É porque é o seguinte, a isomeria plana, dentro dela eu tenho várias subdivisões. Eu tenho isomeria de função, eu tenho de posição, eu tenho de cadeia, eu tenho tautomeria e eu tenho também a metameria, certo? Que é uma isomeria plana que envolve aqui a questão do heteroátomo. Mas aí a gente volta para cá. Pô, moçada, isomeria de cadeia é um tipo de isomeria plana. Então, eu já sei que não pode ser, tá? Não tem como isso aí ser isomeria plana, certo? Falso. Só pode ser isomeria óptica. Então, eu torno esse item falso. Letra A. A diferença entre as duas substâncias está associada à isomeria espacial óptica. Perfeito. Uma desvia para a direita e outra para a esquerda. Causada pela presença de carbono quiral. Perfeito. Olha só. Se tu tem aqui uma isomeria óptica, obviamente tu tem presença de carbono assimétrico, que recebe também o nome de carbono quiral, tá? São sinônimos. Aí aqui tem que tomar um certo cuidado, porque, tipo assim, a gente tem a falsa sensação de que a gente vai ter isomeria óptica só se tiver carbono quiral, tá? Não é somente esse o caso, certo? A gente tem exemplos em que a gente tem isomeria óptica sem carbono quiral. Mas não vamos entrar em detalhe porque não é assunto para essa questão. Eu só queria te dar essa informação. Vamos voltar para cá. Então, sim, é causada pela presença do carbono quiral, que é o carbono assimétrico. Perfeito, a gente conversou sobre isso em suas estruturas. O que as torna imagens especulares, uma da outra não sobreponíveis. Essa é a nossa resposta, obviamente, porque por exclusão deu letra A. Mas vamos conversar sobre esse final aí. Digamos que eu tenho aqui um espelho. Vou apagar aqui para ficar um pouco mais leve para a gente, certo? E aí, calma, a gente vai chegar aqui nesse conceitozinho de imagem especular. Primeiramente, uma imagem especular, ela é uma imagem espelhada, certo? Eu quero que tu entenda isso. Aí, beleza. Digamos que aqui eu tenha um isômero. Vou já colocar ele aqui para você. Aí prometo que vai fazer sentido esse comentário aqui. Eu não sei se você já se viu no espelho, mas quando você tira, às vezes, até uma foto ali de frente para o espelho, meio que fica invertido, né? E aí tem até umas trends aí pelo TikTok da vida, que quando você faz uma foto assim no espelho, ou então você faz uma selfie, e tu quer meio que inverter aquela foto para o lado ficar certinho, o rosto da gente fica meio estranho. Não sei se vocês já viram isso. Mas é basicamente devido a isso daqui, devido a essa imagem espelhada. Olha só, vou colocar aqui um exemplo, tá? De uma imagem que é espelhada. Professor, como assim? Olha só, vou colocar o CH3 aqui, o Cl, o hidrogênio aqui, e bem aqui eu vou colocar um Br. Cara, se a gente pega essa estrutura aqui e coloca ela de frente para o espelho, é natural
que ela gire, que ela sofra como se fosse ela se torne uma imagem espelhada. E aí ela vai fazer esse movimento aqui, ó. É como se tu tivesse de frente para tua mão, tá? Coloca a tua mão assim. Se tu for olhar, essa é a minha mão direita, tá? Que eu estou levantando. Mas aí para vocês parece que é a mão esquerda. Por quê? Porque eu tenho meio que esse desvio. E aí o que vai acontecer com a molécula aqui, ó? Desvio é foda, né? A gente não pode nem dizer que é um desvio, porque desvio é quando a gente tem aquele desvio luminoso. Então o termo correto aqui a gente nem diz que é desvio, a gente fala que é uma inversão. Pronto. Melhor chamar assim. Professor, e como é que ficaria aqui, ó? Aqui ficaria o CH3, o hidrogênio para o outro lado, aqui o Cl e o Br para o outro lado. Ou seja, sofreu uma inversão, beleza? E aí o que é que tu pode dizer? Que esses dois bebezinhos aqui são imagens especulares, são imagens espelhadas. Mas por que que elas não são sobreponíveis, como ele cita aqui no finalzinho, né? Olha só, os que as tornam imagens especulares, espelhadas, uma da outra, e não sobreponíveis. Por quê? Porque se tu for pegar essa estrutura bem aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para vocês, e eu tentar jogar aqui por cima dessa, ela não vai se sobrepor. Tá conseguindo acompanhar comigo? Então, como não vai se sobrepor, eu sei que são imagens espelhadas, ponto, e não sobreponíveis. Então, é basicamente essa a ideia. É como se eu estivesse pegando a minha mão, coloco aqui de frente para o espelho. A imagem dela vai ser algo, ó, invertido. Aí eu não vou conseguir sobrepor uma por cima da outra. Beleza? Então, é basicamente essa inversão. Fechou? Então, basicamente, gabarito letra A, conversamos sobre os outros itens. Essa questão é uma questão bem interessante, mas acaba que tu não precisava fosforilar demais. Bastava tu saber o mínimo aqui de isomeria que tu desenrolava. Então é isso, espero que você tenha compreendido essa resolução. Curte aqui se você gostou, compartilha com seus amigos.